Bem, antes de começar com a minha fala, né, eu vou falar um pouquinho sobre uma interpretação que estou fazendo de coisas que estamos observando. Né? São um pensamento ainda não concluído, né? Eu penso também uma ajuda para uma reflexão conjunta, né, que está acontecendo aqui em Minas Gerais. Né? Minas Gerais tem algo específico, né? Tem vários processos, né, onde Minas Gerais foi realmente liderança mundial em termos em torno dessa questão de conflitos ambientais. Né? Nós podemos começar com a fundação do Copan, né, que foi fundado antes da CONAMA, no nível federal. Então foram pioneiros nessa época, né, para criar um conselho participativo, né, com representantes da sociedade civil, para discutir problemas ambientais. Isso, na época, era uma situação conflitiva. Né? O Eder Jurandir, né, professor de São João do Rei, né, ele escreveu uma tese de doutorado sobre esse processo, né, que acabou, né, desenvolver uma cultura, né, lidar com conflitos, né, que estão, na verdade, sendo ofuscados, né, através dessa palavra conceito. Né. Mas também tínhamos outros projetos, né, por exemplo, né, a entrada do eucalipto no mercado de carbono, que foi concluído neste ano, né, mas foi um processo de mais de 12 anos, e isso tem a ver com aquilo que o Banco Mundial chama boa governança. E esse acordo do Ministério Público, né, com o Banco Mundial, que foi, na verdade, a causa desse seminário, tem também a ver com essa política que o Banco Mundial está aplicando já há mais de 15 anos, mais ou menos, né? E tem a ver com aquilo que foi falado agora, né? A boa governança é uma condição básica para aprovar financiamento. Né? Então, vou explicar um pouquinho disso, né? A origem disso. Né? Mas primeiro eu queria também né, algumas falas hoje, né? O João Pierre falou, refletir sobre isso. João Pierre falou sobre o neodesenvolvimentismo. No primeiro instante, pensava, né, não é correto não, isso é um paleodesenvolvimentismo, né? Isso é um retrocesso, né? Vai aos anos 60. Né? Mas nós precisamos pensar numa outra maneira. Agora, acho sim, é o neodesenvolvimentismo, porque nós temos uma aceitação muito grande na sociedade, nós não temos oposição a isso. Por isso tem a ver com essa cultura da governança que o Banco Mundial implementou. Né? Porque nós precisamos pensar, né, por que acontece isso justamente no governo popular, Lula, né, que mais do que nunca convidou ONGs, né, movimentos sociais para participar em decisões do governo. Né? E justamente nesse contexto surge aquilo que o senhor Berman chamava de autocratismo, né? Foi isso que ele falava. É uma sensação que realmente tudo é muito mais autoritária. Nós temos realmente uma desmontagem da legislação, uma flexibilização, e nós, na verdade, temos medo que isso aconteça também com o Ministério Público. Vamos falar abertamente para dar norma aos dois nos movimentos. Né? Então, né, que é isso, né, que está acontecendo? Né? Então, nós temos agora uma cultura de participação que é muito sedutor. Muitos agentes da sociedade civil, antigamente contestadores, né, agora têm medo de perder um pouquinho desse poder que eles ganharam, por isso eles estão fazendo, né, acordos, né, sempre com esse argumento, né, quando não fazemos isso, a coisa seria pior. Não sei, eu tenho uma dúvida sobre isso, porque, na verdade, talvez, né, quando teríamos um governo certo, né, tudo isso não aconteceria, porque o próprio PT seria a oposição que não permitia isso. Nessa situação atual é diferente. Né? Nós não temos oposição, né? Mas os movimentos sociais estão preocupados, mas sempre falam que o outro lado seria pior. Eu não sei mais, né? Porque é uma confusão, né, que nós estamos pensando.
Né? Bem, vamos falar sobre boa governança. O que é isso? Né? Na verdade, esse conceito surgiu de uma corrente de teoria de desenvolvimento que acho que é pouco discutido aqui no Brasil. Né? Nós temos a teoria da modernização, a teoria da dependência, nós temos muitos textos sobre isso, né? Observando o lado econômico. Nós tínhamos também teóricos sobre desenvolvimento que focalizaram o Estado e as instituições. Que falaram, né, o maior problema dos países é a fraqueza das instituições públicas que não conseguem encaminhar o desenvolvimento. Né? Então, houve classificações, né, que mostravam, né, os estados corruptos na África, em parte também no Brasil, né, que mostravam que nós precisamos pensar, melhorar esse desempenho dessas instituições públicas, que estão aproveitando da própria população e tudo isso. Né? Aí surgiu essa ideia de vincular financiamento de projetos a esse termo da boa governança, né? Para ensinar os estados a se comportar direitinho frente à sua população. Né? Então, o que seria isso? Né? Uma boa governança é participativo, orientado para o consenso, isso com uma tradução própria, né? Não sei que está correto. Né? Responsável, na verdade é accountable, isso é uma palavra que ainda não temos uma tradução apropriada em português, ou seja, seria apto a prestar contas, né? Para mostrar o que está acontecendo, dessa forma transparente, responsivo, efetivo, eficiente, equitável e inclusive e segue as regras da lei. Ela assegura que a corrupção está sendo minimizada, os pontos de vista de minoridades estão sendo considerados e que as vozes dos mais vulneráveis estão sendo ouvidas na tomada de decisões. Ela é também responsiva às necessidades presentes e futuras da sociedade. Ou seja, né, nós podemos já ver, né, que essa definição foi criada, né, durante a época da Eco 92, né, onde você consagrava essa definição de desenvolvimento sustentável. Né. Então, já no relatório Brundtland temos teor semelhante a essas propostas. Eu vou agora abordar alguns pontos, né, que observamos a partir de alguns casos, né, vou tentar entrar na prática, né, que são, ao meu ver, são importantes para repensar. Né. Uma é aquela da accountability, né, a responsabilidade social e prestação de contas, né, que está solicitada pelo Banco Mundial para garantir desempenho responsável das lideranças das instituições públicas. E outro é essa questão da orientação para o consenso, né, que na verdade virou uma camisa de forças. Né? E eu estou falando isso, né, porque na Alemanha estamos agora já repensando isso, né, eu sou alemão, por isso falo enrolar. Né? Então, já foi falado, né, que o Banco Mundial não quer uma cultura de conflito. Né? Nós na Alemanha temos uma debate profunda que fala que nós precisamos cultivar uma cultura de briga saudável. Cultivar uma cultura que não fala de conflito, é briga mesmo, briga saudável. Né? Uma briga construtiva que vai levar adiante. Né? Bem, vamos aos termos. Né? Responsabilidade social, accountability. Em termos jurídicos, né, isso também é traduzido, né, se refere às responsabilidades pelos atos, né, ou seja, cada um que faz alguma coisa está responsável por aquilo que ele faz. Né, quando você mata alguém, você está responsável. Né, isso ainda é fácil de entender. Né. Então, responsabilidade pelos resultados. Aí a referência já é mais coletiva, já é mais Estado. Né, onde se refere a políticas, né, e aqueles que são responsáveis, essas políticas também têm que ser responsáveis pelas consequências. Aí entra essa questão do desenvolvimentismo. Né? Quem está responsável, então você tem que dar nome ao coisa. Né? E faz isso. A mesma coisa, responsabilidade da liderança. Uma liderança, né, eu vou falar mais
para entender, né? O pai está responsável para o seu filho, né? Então, nós temos uma responsabilidade na própria atuação, né? De liderar, né? Aí temos todos os atores da sociedade que têm uma função de liderança, têm uma responsabilidade para aquilo que eles estão fazendo e estão transmitindo para as outras pessoas, né? O que eu estou observando aqui, né? Vou chegar a um ponto, né? Como falamos sobre isso um pouco aqui ou já ontem, né? Sobre a questão do controle da sociedade civil, os meios de controle da sociedade civil, que ainda são muito pouco desenvolvidos aqui no país. Aí precisamos realmente de desenvolvimento, porque a própria sociedade civil está controlando suas lideranças. Mas para isso precisamos também formalizar processos, facilitar isso, né? E não deixar o cidadão sozinho, né? Que ele está descobrindo os caminhos, né? Durante o processo de anos, né? Até ele entender as coisas. Na verdade, isso foi um dos objetivos de fazer o mapa dos conflitos ambientais, né? Para mostrar como são essas estratégias de resistência para aqueles grupos que enfrentam o problema, não precisam começar do zero, né? Então, um meio para facilitar informações. Agora, orientado para o consenso, já ouvimos muito, né? Uma boa governança requer mediação entre interesses diferentes na sociedade para alcançar o consenso amplo sobre aquilo que é do melhor interesse para toda a comunidade e a maneira como isso pode ser alcançado. Isso já indica, né? A sociedade tem um peso muito grande nessa definição. Aí entra essa questão, o que acontece com o indivíduo nessa sociedade. A sociedade pode prejudicar um indivíduo ou não. Já foi várias vezes tematizado aqui. Mas também, assim, surgiu essa ideia, né, que nós precisamos negociar entre interesses diversos, né? Sobretudo naquelas situações de fraqueza institucional de determinados governos. Ou seja, dando essa teoria nesse momento que aponta essa fraqueza das instituições públicas e, de certa forma, observamos isso no Ministério Público também, porque já ouvimos falar de alguns representantes do Ministério Público, né? Nós estamos fazendo TAC, né? Porque quando entramos no processo jurídico, isso vai ser demorado, as coisas vão piorar e o desembargador vai decidir qualquer coisa, né, que é fora do nosso controle. Ou seja, uma desconfiança nas próprias instituições do Estado. Como exemplo, né, nós temos, eu falei, nós temos exemplos da boa governança. O Banco Mundial estabeleceu, por exemplo, no nível internacional, né, que vou correr, esquema de certificação, né? Certificação que agora está discutido no âmbito dos biocombustíveis, mas o início disso foi aqui no Brasil, né? Uma empresa na Amazônia e duas empresas aqui em Minas Gerais, né? Na região de Correio, são plantadores de eucalipto que foram certificados por um selo, né? Selo florestal, foi o primeiro exemplo foi na manejo florestal, né? Que um selo foi apoiado por grandes ONGs internacionais, aí temos essa questão que você falou, né? Sobretudo europeus, que falaram que nós não podemos mais enfrentar essas empresas que estão fazendo tudo errado, estão fazendo violações de direitos humanos, né? Não estão respeitando as leis ambientais. Então, vamos beneficiar essas empresas, né, como um selo verde, né? Então, ao invés de contestar a empresa, né, você entra na negociação, né? Então, a ideia é isso, né, para entrar, isso surgiu, né, como uma solução no nível internacional para regulamentar os estados nacionais, a questão das florestas, né? E isso também foi compatível, né, com esse regime ambiental, né, um regime sustentável no nível internacional, né, que está
em competição com o regime da globalização da Organização Mundial do Comércio, né? Banco Mundial e FMI, né? E é um sintoma de uma conferência perversa, como a Danilo falou, né? Danilo, né? Entre um processo que promove a participação, a redemocratização aqui no Brasil, né? Mas no nível internacional a participação da sociedade civil, e o projeto neoliberal. Né? Então, com esse prêmio, né, de ter um selo verde, a esperança foi corrigir falhas políticas, ou seja, os problemas institucionais, e Barman não consegue fiscalizar, mas a empresa vai se comportar bem porque ele vai ganhar mais. Por isso, eles não vão fazer mais infrações ambientais. Isso foi a ideia atrás disso. E outros são falhas do mercado, né? Que o consumidor pode decidir como você vai resolver os problemas do futuro. Né? Com selo verde, ele pode comprar isso, não vai comprar mais os outros produtos e tudo bem, né? O mundo vai ser bonito. Né? Dentro disso temos um conceito stakeholder, chamado assim, que sempre aparece nos papéis do Banco Mundial, eu suponho que vocês ouviram isso. Stakeholder é a participação de qualquer que está atingido por um projeto pelo Banco Mundial. Né? Nesses processos stakeholder, né, isso é uma das pontos-chave dessa certificação, desse modelo de certificação que está sendo aplicado agora para a soja, para os biocombustíveis, para a pesca, né? Para discutir como a sociedade civil que está acontecendo. O que observamos aqui em Minas Gerais foram os pontos a seguir. Né? Durante esse processo de stakeholders, se faz reuniões com as pessoas, né, que são, nesse caso, atingidas pelas plantações de eucalipto. Né? O Banco Mundial está prevendo que isso aconteça numa mesa redonda onde todos participam. Nossos agricultores não queriam. Estão contra esse tipo de reunião, junto com os diretores da empresa, que, ao ponto de vista deles, né, são uma ameaça para a vida deles. Né? Então, nós solicitávamos reuniões separadas para garantir a liberdade de falar, mas eu participei numa reunião onde o representante do Banco Mundial participou, né, e insistiu que nós precisamos estar juntos, né, porque assim vamos construir a paz. Né, e alguns foram lá, né, e o que aconteceu, né, que no dia seguinte, né, eles fizeram denúncias, né, achavam que o Banco Mundial é aliado para apoiar as populações, mas no próximo dia, né, nós já recebemos visitas por funcionários da empresa, né, que falaram para eles, né, numa conversa de mais de 5 horas, né, que eles não devem fazer mais essas denúncias, ou alguma coisa vai, né? É assim, né? E assim, além disso, temos o problema da participação, né, que aqueles que fazem essa mediação não são habilitados para avaliar conflitos concretos no campo. Né, eles não foram dispostos para ver em loco o que está acontecendo com os alunos deles, porque eles se sentem incompetentes para isso. Então, isso seria questão do técnico que não vai fazer isso de forma participativa. Né. Agora, preciso correr, né? Eu lembrando do campo social do Bourdieu, né? Nós estamos, na verdade, falando sobre campos sociais. Né? Nós temos um campo social, né? Se define de um conjunto de pressupostos, né? Que todos que participam numa discussão já compartilham uma opinião sobre uma determinada coisa, mas em cima disso se faz uma briga. Né? Assim podemos pensar também no campo da política ambiental. Temos alguns atores que são mais ouvidos do que os outros, porque eles têm mais capital social, ou seja, mais credibilidade, têm mais formação, têm mais título de doutor, né? Isso não vou aprofundar não, né? Mas só para exemplificar o que está acontecendo, né, com essas assimetrias de poder num campo participativo. É fácil. Quando temos uma mesa redonda, onde temos um empresário e um agricultor, né, podemos
já vimos, né, na Europa, né, quem tem mais credibilidade. Né? Ele usa a tecnologia do PowerPoint, né? Ele fala enrolado, né? Então ele já não está mais ouvido. O problema é, provavelmente, aquele agricultor tem muito mais conhecimento sobre a área onde ele mora do que aquele que está lá com o paletó, né? Com esse discurso muito sofisticado, usando imagens de satélites para explicar o que está acontecendo lá no chão. Né? Então é uma assimetria de poder nesse campo. Né? Achei interessante, nessa semana saiu uma reportagem, né? Não foi uma reportagem, foi imagens da semana, de destaque. E aqui temos alguns representantes de povos indígenas que são servidos por funcionário do governo. Ou seja, né, foi uma notícia no mundial, né, que esses índios foram servidos por funcionário do governo de café. Né? Isso mostra esse campo, né, de poder. Né? Isso é inacreditável que índio está sendo servido. Né? Normalmente, né, ele está... Agora, né, quando olhamos essas estruturas participativas, né, surgiram algumas questões. Vou correr agora, depois podemos discutir. Né? O problema é que nós não podemos convidar todo mundo. Né? Então, o que o poder público faz? Vai indicar alguns que vão participar. Pelo menos aqui é assim. São pessoas que sempre aparecem, né? Representantes de ONGs, né? Vamos chamar ele está sendo da imprensa, vamos chamar. Né? Assim estão sendo compostos os conselhos, né, da sociedade civil. Né? Então nós precisamos perguntar quem participa, por que ele participa, por causa do determinado capital social que ele tem. Quem e qual grupo esse participante está representando. Né? Eu já era, né, de uma ONG, Amigos da Terra, eu fui porta-voz para 340 mil pessoas. Ninguém sabia que estava falando lá. Né? Eu assumia isso, né? Eu acho que nós também estava nessa situação, na crise. Então, é um problema. Né? Como lidar com as assimetrias, eu já falei, com relação ao capital social dos imigrantes. Como lidar com consensos falsos. Eu chamo isso de consensos falsos, né, porque muitas vezes, né, muitas vozes não são ouvidas e nos relatores não são mencionados. Na Alemanha, né, tínhamos uma crise em relação a isso, e um passo para melhorar esse controle social desses documentos finais consensuais é colocar, expressar os pontos de dissenso. Isso é importante. Não insistir mais no consenso. Tem alguns consensos que têm que ser feitos. Né? Vou concluir já. Né? Então, isso é uma questão importante. Nós precisamos insistir que dissenso está sendo registrado. Né? E como lidar com a legitimidade democrática diante dessa problemática, né, que nós estamos só convidando a sociedade civil organizada. O que é a sociedade civil real? Né? Quem vai fazer isso? Né? Então, o que estamos observando aqui, né, são brevemente em Minas Gerais, durante a história do licenciamento, né, história das certificações, e também agora, atualmente, né, temos a aprovação de licenças como IRAP, né, que foi mencionado já, né, é a aprovação de licenças ambientais como condicionantes que se tornam pendências. Ou seja, você dá uma licença como condicionantes que não são cumpridos, depois vem uma outra, ainda não são cumpridos, e depois estão lá. Ninguém resolve. Né? E o outro são os taxas, termos de ajustamento de conduta. Foi feito, no caso do IRAP, um contrato com os atingidos, que foi celebrado com o melhor da América Latina, mas até hoje, né, 7 anos depois do enchimento do reservatório, não é cumprido. Né? Então temos um problema que o Ministério Público não tem pernas para fiscalizar aquilo que está determinado nesses termos de ajustamento de conduta. Falas impressionantes que ouvimos, né, no Copan, aqui em Minas Gerais, direitos ou interesses, isso é uma questão semântica. Ou outro, alguns têm que fazer sacrifícios para o bem-estar dos outros. Como ouvimos hoje, isso é recorrente, parece. Né? É normal. Né?
Então, a consequência é aquilo que chamamos, nas linguagens do direito, difusão de responsabilidade. Ou seja, nós não sabemos mais quem está responsável. Por isso o grande problema da accountability, da responsabilidade social. Porque você joga isso num campo difuso, você não sabe mais como resolver, tematizar. Né? Então, para fechar, né, o problema, né, que nós estamos destacando, que já foi mencionado várias vezes, direitos não são negociáveis, lembrando o que é um Estado democrático de direito, que cuida também do indivíduo, os direitos não são uma questão de maioria, que podem ser votados. Né? Isso o Estado de Direito, né, garante não somente a proteção aos direitos de propriedade, mais que isso, defende através das leis tudo em outras garantias fundamentais, baseadas no chamado princípio da dignidade humana, que o doutor Akira já falou, né, hoje, a maneira mencionou. Isso subordinado ao império da lei, definida pela Constituição. Né? Esse é um conceito desenvolvido em 1833 por Moll, né? E significa que o Estado tem que cumprir as leis. O próprio Estado tem que se subordinar às leis, ele não se dará. Né? Então, a Constituição brasileira já está claro. Para concluir, né, a boa governança, como está sendo implementada hoje, coloca os direitos no campo difuso, tornando-os sujeitos à negociação, devido às assimetrias de poder nos lobbies de negociação. Os participantes mais fracos e aqueles que eles representam podem ser privados de seus direitos e sujeitos não representados nem são considerados. Estou falando isso porque o marketing é uma estratégia de não participar no licenciamento, mas como forma de protesto, mas esse protesto não está sendo registrado. Ao contrário, tem cara consciente, a interpretação é essa. Então nós temos que achar um caminho para agir frente a isso. Né? E a consequência que estamos vendo, né, é que nós temos um risco da gradativa desmontagem do Estado democrático. Essa provocação que estou julgando para pessoas do Ministério Público pensando nessa conversação.